Bom, pessoal, boa tarde. Vamos então para mais uma aula, né? Nossa quinta aula, é, que nós vamos ver aí os conteúdos. Nós temos aí o nosso cronograma de hoje. Provavelmente vocês irão assistir esse conteúdo mais tarde ou provavelmente amanhã, né? E estaremos falando então sobre os indicadores de qualidade, os KPIs, né? E as métricas que são utilizadas para poder entender, né? Como que tanto a área logística quanto também a gestão de qualidade podem trabalhar procurando entender todos os processos, né, dentro dessas áreas. E além de entender os processos, né, a gente tem aí nosso cronograma, né, a nossa quinta aula, que já passou justamente da metade do conteúdo, né? E nós finalizaremos aí na próxima segunda-feira, tá? Esse módulo. Bom, uh, passando então para o conteúdo que nós vamos ver, temos aí então nossa introdução, né, aos indicadores de qualidade, a importância dos KPIs no sistema de gestão de qualidade, as principais métricas que é utilizado, né, os KPIs de desempenho operacional, métricas de satisfação do cliente, exemplos de KPIs relevantes na logística, né, ferramentas de monitoramento e análise de KPIs, quais são os desafios, né, na implementação de KPIs também, e a relação entre os KPIs e a melhoria contínua. Nós falamos um pouquinho sobre a melhoria contínua, né, mais utilizado dentro das ferramentas do 5S, né, do PDCA também, né. Então a gente vai ver a relação que os KPIs têm dentro desse ciclo, né, que pode ser totalmente benéfico para uma empresa. Então nós temos aí o seguinte, né, o que nós vamos entender basicamente, né, a primeira parte que nós temos aí por entendimento são os indicadores de desempenho, né, e KPIs. Quando nós falamos indicadores de desempenho e KPIs, basicamente os dois são a mesma coisa. É uma simples tradução, tá, de Key Performance Indicator, né, ou Key Performance Indicator. No caso, temos aí também o que é que faz esses indicadores, né? Só lembrando vocês que os indicadores, né, pelo fato de já estar em plural, ele não é um só, são vários e são diversos tipos diferentes, cada um trazendo informações cruciais para a empresa. E é claro que quando falamos sobre gestão de qualidade, tem aqueles que são os mais utilizados, são os mais aclamados aí para a empresa, porque é eles que acabam dando as informações se a empresa está seguindo com o seu objetivo ou não, tá? Então, quando nós falamos sobre os indicadores de desempenho, né, é essa a nossa finalidade, tá? Entender como monitorar a qualidade dentro, né, da empresa através de relatórios informativos. Bom, passando desse slide para o próximo, então nós vamos aí para o que são os indicadores de desempenho, né? O mais fácil de traduzir para vocês aí seria o que são os KPIs, tá? Nós já falamos sobre o KPIs em alguma das aulas anteriores, se eu não me engano, falamos na segunda ou na terceira aula, tá? Mas para relembrar, então a gente puxa essa informação que o que são os KPIs. As KPIs são métricas. O que são métricas? São formas, né, de medir o quê? Medir a eficácia e como que é o desempenho de determinados processos dentro de um setor, né? Então, essas métricas, né, são a forma de vocês conseguirem mensurar e identificar o andamento daquele processo do início ao fim e identificar em que nível de qualidade aquilo pode ser simplesmente performado e também relatado, tá? Na logística, né, o que eles fazem? Né? O que os
KPIs acabam fazendo? Eles ajudam a garantir a qualidade, porque de certa forma eles vêm para nós através de relatório. Ele é basicamente o dedo duro, né? Ele nos mostra, olha, esse processo ele iniciou e ele acabou da mesma forma que foi planejado. Como assim? Vou dar um exemplo. Nós temos aí uma fabricação de um número X de calçado. Vamos pensar que esse número X seja 10.000 calçados. Só que esses 10.000 calçados, eles têm que iniciar a partir das 8 da manhã até a meio-dia. Ou seja, dentro de 4 horas, para cada hora, nós temos que ter uma produção exata de 2.500, né? 2.500 sapatos, ou melhor, pares de sapatos, né? Então, assim, quando chegar ao final de 4 horas, a gente já sabe que chegamos ao número total de 10.000 sapatos. Na logística, ele vai servir para justamente isso, trazer essa informação e a gente conseguir identificar, olha, com uma hora que passou, né, de trabalho, quantos pares foi realizado? Olha, foi realizado 2.500. Então estamos dentro, né, do programado, ok? E assim vai se passando as horas e nós conseguimos entender que com 2 horas temos que ter pelo menos a metade daquilo que foi previsto. Com 3 horas temos que ter justamente para mais, né? Ou seja, 75% do andamento deverá ter sido concretizado. E aí, para a hora final, se finalizam com aquelas 2.500, né, pares para ser finalizado. Quando o tempo passa e ele foi programado para ser feito em 4 horas e vamos dizer que houve algum empecilho ou houve algum tipo de atraso, tá? Durante essa etapa, o que acaba acontecendo é que posteriormente esse tempo ele não foi cumprido corretamente. Então, no próprio indicador nós teremos essa informação. Olha, não chegamos a cumprir o tempo, fizemos o total, mas com um tempo a mais para isso. Então, o que vai acontecer dentro, né, dos KPIs, a gente consegue entender, poxa, será que não é preciso colocar um tempo margem para se fazer determinados processos e assim conseguir realizar as melhorias? Então, nesse caso, o que eles nos ajudam é simplesmente a garantir a qualidade e eficiência, tá? E, por terceiro passo, eles nos fornecem dados concretos para tomadas de decisões. Se está acontecendo de ter algum tipo de gargalo, algum tipo de atraso, né, dentro destes indicadores, como eu falei, são vários, então nós conseguimos entender que o porquê que está acontecendo o atraso, ou através de números, nós temos aqueles fatos que são mais concretos. E eles servem para que nós consigamos, né, para que as áreas impactadas consigam resolucionar esses problemas e, né, a gerência e também a diretoria consiga, né, ter a sua tomada de decisão em relação àquele setor de acordo com esses dados que vem né, na verdade, que vem nos indicadores, ok? Então, passando deste slide, vamos para a importância dos KPIs, tá? Como eu falei para vocês, a importância, por que o KPI, né? Por que as KPIs são tão importantes? Pessoal, quando eu falo para vocês KPIs, nós temos que lembrar que é um conjunto, ou seja, no plural, nós estamos dizendo que são diversos tipos de relatórios. Esses relatórios nos informam, né, a performance, né, ou seja, a avaliação de performance daqueles processos, tá? Nós conseguimos identificar através de números
né? Ou seja, como eu dei o exemplo anterior, os 10 mil sapatos foram feitos dentro do tempo previsto? Não, não foi feito dentro do tempo previsto. Então ali nós também temos informações que, se não foi feito no tempo previsto, então temos que verificar qual foi a falha, qual foi o motivo, né, que criou esse atraso, né? Então, o que acaba acontecendo é que a importância do KPI é que ele nos informa, né, ele dá uma avaliação de performance, ou seja, você consegue ver o desempenho do processo, vocês conseguem identificar através desses relatórios as falhas, né, e quais são os setores que estão fazendo isso, né? Eles também nos servem para suporte para decisões estratégicas. Lembra que as decisões estratégicas elas estão muito mais relacionadas à gerência da empresa? Pois é, a gerência da empresa ela vai identificar quais são os setores que estão com problemas, quais são as práticas para as melhorias, quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar aquilo, né? Então, o interessante e a importância dos KPIs é justamente isso. E uma outra coisa é que, automaticamente, utilizando as KPIs, a empresa ela automaticamente está amparada, né, de acordo com a conformidade, né, das normas que nós entendemos que as normas ISO, né, até mesmo a 9001, que é a ISO responsável sobre gestão de qualidade, ela basicamente vai estar de acordo, tá, com o que vai estar acontecendo dentro, né, das áreas dentro da empresa. Tá? Então, nesse caso, ele aumenta a conformidade com as normas como ISO 9001. Tá? Eu dei o exemplo da 9001, mas poderá ser outras também. Né? Como nós vimos, temos lá 14.001, temos as 22.000, né? Temos a 45.001 e assim por diante. Tá? Então, a importância dela está justamente aqui. Mas lembro vocês o seguinte, não para somente nesses 4 aí, tá? Pode ter mais exemplos aí sobre a sua importância, tá? Este aí é um relatório, tá? Principais métricas utilizadas. O que são as métricas? As métricas é a forma que nós conseguimos identificar, né, ou relacionar números, capacidades, forma de mensurar, né, o desempenho de um determinado processo. Tá? Então, uma das principais métricas que nós temos é a produtividade. A produtividade, como resumo, eu coloquei para vocês aqui o seguinte: avalia a quantidade de produtos ou serviços produzidos em relação aos recursos utilizados. Ou seja, nós temos ali um número X de matéria-prima, né, ou número X de mão de obra, e aí como é que isso vai ser avaliado por quantidade de produto ou matéria-prima, ou melhor ainda, né, até mesmo de mão de obra, em relação que vocês têm com relação ao tempo, tá? Então, o que acaba acontecendo é que essa métrica ela é essencial para medir a eficiência operacional, tá? Ou seja, como o nome já diz, é uma métrica para produtividade, tá? E assim ela ajuda a empresa a maximizar a produção com o mínimo de desperdício. O mínimo de desperdício sabemos que é desperdício tanto na mão de obra, ou seja, os colaboradores, e também, né, em relação à matéria-prima, a energia que está sendo gasta, né, o tempo que é crucial também, que não pode ser desperdiçado quando estamos em produção. Tá? Temos aí então também o seguinte, a capacidade de resposta, que refere-se à rapidez com que uma empresa pode reagir às mudanças nas condições do mercado, ou, né, aos seus pedidos dos clientes. Empresas com alta capacidade de respostas podem ajustar rapidamente suas operações para atender a demanda, o que melhora a competitividade, ou seja, é uma empresa totalmente flexível, né? Ela pode tanto atuar com uma baixa ou uma crise no mercado. Quando eu falo uma crise no mercado, a crise está relacionada ao seu setor de atividade,
né? Quando falamos sobre uma empresa que produz, né, calçados, então nós temos uma crise que pode estar acontecendo entre vender, né, produtos calçados, e aí isso impacta outras empresas que também são do ramo, tá? Mas aquela que é a mais flexível possível, né, ela vai acabar se destacando por questão dessa competitividade, porque ela consegue, né, ser mais maleável, né? E temos também aí o seguinte, a precisão mede a exatidão dos dados ou processos em relação a padrões estabelecidos no contexto logístico. Isso pode se referir à acuracidade. O que é acuracidade? A acuracidade é o ponto de veracidade, ou o quão correto está aquilo. Neste caso, o inventário, garantindo que os registros, né, de estoque correspondam ao inventário físico, tá? Ou a precisão nas entregas dos pedidos. Não adianta eu ter no meu sistema, no meu WMS, a informação de que no WMS eu tenho X de estoque e fisicamente quando eu vou verificar não tem. Então alguém esqueceu de alimentar essa informação lá, né, no meu sistema WMS, né? Por questão às vezes de atualização ou não deu tempo, essas informações acabam entendendo que são inconsistentes, né? Então nesse caso a precisão é uma das métricas que é utilizadas também aí como referência para KPIs. Temos aí também o desempenho operacional, tá? Os KPIs de desempenho operacional. Eu coloquei para vocês aqui 3 exemplos, e esses 3 exemplos, eles são o mais, tá? O mais conhecidos, tá? Talvez, não vou dizer para vocês que talvez sejam os mais utilizados, mas os mais conhecidos, porque eles trazem para a empresa informações relevantes, tá? Bom, o primeiro deles é a participação do mercado, né? O que é a participação do mercado? Mede a porcentagem, né, de mercado que uma empresa detém em seu setor, ou seja, o quão, né, capacitado a empresa está em relação ao seu setor e quanto aquela empresa possui de fatia, né, em relação aos seus clientes ou consumidores, né, o que pode ser afetado pela qualidade dos seus produtos e serviços. Então, vamos entender que a participação de mercado ele é um KPI muito importante, né, porque mostra para a empresa o quão importante ela é para aqueles consumidores e o quanto ele detém daqueles consumidores em modo geral, né? Temos também a análise de reclamações. A análise de reclamações é um outro KPI muito importante pelo seguinte, ele registra e analisa as reclamações dos clientes para identificar padrões que podem identificar falhas na qualidade do produto ou do serviço. Então, vamos lembrar do seguinte, gente, o que acaba acontecendo aqui é que a análise de reclamações ele é nada mais nada menos do que um filtro, tá? E esse filtro é muito importante, né? Para quê? Para identificar se existe possíveis falhas dentro dos produtos, né? Ou seja, todo cliente que acaba simplesmente falando para ou dá o feedback para a empresa, né, de que existe um produto com algum problema, automaticamente a empresa vai procurar entender de qual é aquela série daqueles produtos, ou seja, qual é o lote que aquele produto que foi enviado até o consumidor está com problema. Será que aquele lote foi afetado ou será que só foi o próprio produto em si? E como é que foi feito essa falha? Será que foi uma falha, uma avaria, um problema logístico ou será que foi um problema de produção? Então, é muito importante essa análise de reclamações para conseguir se fazer um filtro, né? Temos aí também a eficácia do processo. A eficácia do processo
ela é bem interessante porque ela nos mostra, tá? Como eu falei para vocês antes lá, um dos exemplos foi aquele que eu acabei passando para vocês. Mas eu vou utilizar ele aqui de novo para que a gente consiga entender isso com muito mais facilidade. Olha, eu tenho lá 10.000 pares de sapatos para ser feito em determinada hora, né? Ou determinado tempo, X tempo, né? Quanto tempo eu tenho? Olha, eu tenho 4 horas. Então, o que vai acabar acontecendo é a eficácia do processo, ele vai medir a capacidade desse processo em alcançar seus objetivos e metas estabelecidas, ajudando a identificar áreas de melhoria. Ou seja, vamos pensar da seguinte forma: se eu tenho lá 10.000 sapatos para ser produzidos em 4 horas, né, o que acaba acontecendo? Eu tenho nada mais, nada menos do que uma meta estabelecida de que a cada hora eu tenho que produzir pelo menos justo 2.500 pares. Ok? E se acontece de ter um imprevisto, um empecilho, um atraso, o que vai acontecer com o meu tempo? O meu tempo ele talvez vai ser aumentado. Então, mede-se, né? Mede-se justamente tempo que foi gasto, né? E tempo que foi estabelecido. Existe um cálculo por trás? Sim, existe um cálculo por trás. Esse cálculo, ele nada mais é do que o que foi estipulado por aquele que foi realmente realizado. Existe uma divisão, ou seja, uma divisão do que foi estabelecido por aquilo que foi realizado. Quando então você tem um resultado e multiplica ele por 100. Quando você tem o resultado dele de 100%, significa o quê? Que o que você estabeleceu como meta foi atingido exatamente com o tempo pedido na meta. Ou seja, se o que foi pedido na meta foi realizado 100% ou foi realizado no tempo pedido, nós temos um desempenho de 100%. Quando nós temos um desempenho de 100%, isso significa o quê? Que estamos dentro do prazo e a eficácia é simplesmente ótima, né? Quando passamos de 100%, ou seja, quando o resultado é maior do que 100%, e isso pode acontecer, né? Exemplo, eu tenho lá 4 horas para se fazer, né, os 10.000 sapatos. E eu consegui realizar isso em, vamos dizer aí, que aproximadamente 3 horas e 40 minutos, né? Então, automaticamente eu sei que eu consegui fazer antes do tempo estabelecido. Automaticamente, isso aumenta a minha porcentagem, né? Não vai mais ser 100%. Isso vai ser o quê? Ele vai ser talvez ali 110%, 115%, né? Então, o que acaba acontecendo é, eu tenho uma eficiência muito maior daquela que eu esperava, né? Foi medido, foi colocado uma meta e aquilo ali aconteceu simplesmente dessa forma. E quando eu tenho simplesmente lá o atraso, onde a minha meta não foi cumprida, então o meu resultado ele vai dar menos do que 100%. E quando acontece de dar um resultado menos do que 100%, automaticamente nós temos que identificar os pontos, né, de melhoria. Ok? Bom, esse cálculo eu passo para vocês na próxima aula. É um cálculo muito simples de fazer, tá? Mas eu pego ele aí e passo para vocês no exemplo. Tudo bem? Vamos dar sequência e aí ver as métricas de satisfação do cliente. Vou pegar para vocês aqui 3 exemplos, tá? O NPS, tá? O NPS, ele avalia a lealdade do cliente, tá? Tem aquela, o que é a lealdade? Olha, porque nós temos diversos tipos de clientes. Tem aqueles que se satisfazem com o seu produto, tem aqueles que são basicamente indiferentes e tem aqueles que, hoje em dia está na moda essa palavra, haters, né? Eles compram para simplesmente falar mal do seu produto. Mas vale lembrar que, será que ele fala mal do seu produto porque ele não gosta ou porque realmente é um produto que não condiz com aquilo que foi prometido? Tem que se pesar isso, né? Então nós temos aí os detratores
Temos os passivos e temos os promoters, né? Os promoters são aqueles que acabam fazendo o papel de dar aquela avaliação e passar, fomentar e até simplesmente vender, né, o seu produto para outras pessoas. São aqueles clientes, são aqueles consumidores que compraram o produto, gostaram do produto e indicam para outras pessoas. Temos então os passivos, que são aqueles que tanto faz como tanto fez. Eles compraram, talvez gostaram, talvez não gostaram, mas acabaram por si não decidindo, dando a satisfação, né, para a empresa, tá? E temos aí os detratores, né, que são aqueles que simplesmente vão avaliar e simplesmente acabar talvez difamando, né, a empresa por conta de um produto que possa ter não vindo, né, do jeito que ele queria, né, em suas mãos, tá? Net Promoter Score é justamente um tipo de avaliação desse tipo, tá? É o que consegue justamente medir a satisfação de lealdade do consumidor. E temos aí também os outros dois, tá? Um deles é muito importante vocês lembrarem, que é a taxa de retorno. Essa taxa de retorno aqui é muito comum, tá? A taxa de retorno, ela mede a porcentagem de produtos devolvidos, ou seja, com ela você consegue identificar, poxa, eu acabei de vender diversos, né, lotes, né, de um produto, e esses produtos eles estão começando a aparecer novamente porque o próprio cliente está devolvendo, está fazendo a sua devolução. Então, por que o cliente está devolvendo? Então, nós temos aí também um outro indicador, que é o feedback do cliente, que é aquele que vai simplesmente nos dizer, olha, o seu serviço está bom, está ruim, está mais ou menos, está legal, né? E com ele, você consegue às vezes, né, dependendo da plataforma que você usa para se comunicar com seu cliente e deixar disponível para que ele consiga te informar, colocar para ele, né, a possibilidade de ter um formulário, um comentário ou até uma plataforma que ele consiga te dar um feedback, não só através de estrelas, né, ou através de curtida, mas sim aquele que ele propriamente consiga expor a sua ideia ou expor a sua crítica ou sugestão, tá? Então, temos aí 3 métricas de satisfação de cliente, são essas 3 as mais comuns, tá? E aí, passando para a parte de exemplos de KPIs logísticos. Pessoal, temos 5 exemplos aí. Fiz uma pausa aqui rapidinho para beber uma água, mas vamos lá. São 5 exemplos, tá? E esses 5 exemplos aqui vocês também conseguem identificar lá no material de vocês, que um deles é entregas no prazo, tá? Entregas no prazo é o on-time delivery, mede a porcentagem de entregas realizado dentro do prazo acordado com o cliente, reflete a eficiência logística, tá? Ou seja, pediu para chegar até um determinado dia, chegou naquele dia? Chegou, então show de bola. Não chegou? Não chegou, então isso vai acabar mostrando para o cliente, né? E o próprio cliente também vai conseguir refletir essa informação para a empresa, né? Tempo de ciclo, que é o lead time, esse é um dos mais conhecidos, né? Por quê? Refere-se ao tempo total desde o pedido do cliente até a entrega, ou seja, quando que o cliente fez o seu pedido e até o momento em que ele recebeu o seu produto, né? Um indicador crítico de eficiência operacional e satisfação. É esse tipo de indicador que é daqueles mais necessários dentro de uma empresa. Ele que mostra a eficácia da produtividade, né, dentro da empresa, tá? Temos também um outro que falamos há pouco dele, que é a acuracidade do inventário, né? Avalia a precisão dos registros de estoque em comparação com os níveis reais do inventário, garantindo o controle e reposição deles, né, adequadamente. Ou seja, você consegue visualizar a informação lá no WMS, né,
e identificar o que é o WMS. O WMS é o sistema que as empresas, né, abordam dentro, né, do seu setor logístico para informar tanto os colaboradores, né, quanto também os próprios parceiros, né, e ele é utilizado justamente para poder trabalhar diversas informações. O WMS ele tem a capacidade de guardar tanta informação relevante que acabam gerando diversos tipos de KPIs, tá? Então, a acuracidade do inventário é nada mais nada menos do que verificar se o que está dentro do WMS ou dentro do sistema, né, da empresa se condiz com aquilo que realmente está dentro do estoque, tá? Falamos há pouco sobre a taxa de devolução dos produtos, então acredito não ter necessidade de falar sobre ele. Esse é o mesmo que está lá no slide anterior que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Ele aqui está como taxa de retorno, mas o nome basicamente é o mesmo, tá? É taxa de devolução de produtos e taxa de retorno dá no mesmo. Custo por pedido, né? Esse também é muito importante porque você consegue identificar o custo total envolvido em processar a entrega de um pedido e entregar, né, um pedido. Ajuda a avaliar a eficiência e a rentabilidade da operação. Então, com ele você consegue identificar, né, esses números que são tão importantes em relação ao custo, né, de um pedido. Ok? Esses são exemplos, tá, gente? Lá no material de vocês tem algumas informações talvez a mais sobre isto que nós estamos vendo aqui. Tudo bem? Passando para o próximo aí, eu estou falando um pouquinho rápido para vocês porque, bom, eu acho que vocês já estão acostumados, eu falo assim mesmo, né? Mas o que é importante é vocês identificarem, né, se estão entendendo o conteúdo ou não, tá? E eu abro aqui novamente, né, a possibilidade para vocês, caso vocês estejam com dificuldade ou com alguma dúvida sobre o conteúdo, podem me procurar no PV, me chamar, me perguntar ou abrir o questionário lá na aula, tá? Bom, vamos então aí para ferramentas de monitoramento e análise de KPIs. Pessoal, quando a gente fala sobre KPIs, a gente não está falando somente sobre o WMS, tá? O WMS ele é portador de uma informação, ou seja, de dados gigantescos. Mas quem é que pode trabalhar muito bem esses dados? Eu vou dar um exemplo de 3 ferramentas. O Power, né, BI, que uma ferramenta da Microsoft, né, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre essa empresa, que é a empresa que fez o Windows, né, e essa empresa ela justamente criou uma ferramenta que permite criar relatórios e dashboards. O que são os dashboards? Dashboards são essas plataformas de navegação onde você consegue ver as informações em tempo real, né? E conseguir tirar informações viáveis sobre relatórios, só que em formatos de gráfico, né? E também temos um outro exemplo que é o Tableau, né? O Tableau ele é uma ferramenta muito popular, né, para visualização de dados que permite analisar grandes dados e monitorar KPIs com gráficos dinâmicos e interativos, tá? E um outro que também é muito conhecido, tá? Muito conhecido mesmo, é o Google Analytics, que comumente é usado para monitorar KPIs relacionados ao desempenho de sites, como tráfego e conversão, né, e comportamento do usuário. Então, esse é um dos exemplos, tá? Eu vou trazer para vocês aqui a telinha de cada um deles, tá? Para que vocês conheçam, entendam aí mais ou menos, né? Vejam como que é a interface de uma dessas ferramentas, tá? Essas ferramentas elas têm para a gente todas as informações viáveis, né? E importantes do que está acontecendo dentro da empresa em relação aos seus processos, tá? Temos então aqui o do Microsoft Power BI, temos o do Tableau, né? A maioria das informações delas são sempre trazidas em gráficos, né? E também temos aqui o Google Analytics, né? E é claro que vale lembrar que essas ferramentas, né, é claro que para empresas elas são pagas, mas existe um orçamento aí normalmente na empresa para trabalhar-se
essas ferramentas. Ok? Pessoal, estamos quase finalizando, nós temos aí provavelmente 2 slides, né? Temos então os desafios na implementação de KPIs. Vamos lembrar quais são esses desafios, tá? Qual é um dos maiores desafios que temos quando vamos implementar uma KPI, né? Quando vamos entender, né, corretamente as KPIs ou entender exatamente os relatórios. É a dificuldade na coleta de dados precisos e consistentes, ou seja, nos dados corretos. Quando nós temos informações que não são verídicas, né, dentro dos processos, então nós temos dados sujos, né, dados inconsistentes, e essas informações elas podem nos atrapalhar a ter a informação verídica de como que aquele processo dentro da empresa está acontecendo, tá? Então esse é um dos desafios, tá? Um dos outros desafios também é alinhar os KPIs aos objetivos estratégicos da empresa, ou seja, eu preciso entender se determinado KPI pode ser colocado dentro da empresa. Então eu tenho que fazer todo um planejamento, entender o que a empresa precisa como relatório de desempenho, né, como relatório chave, né, para me mostrar exatamente o que eu necessito. Então, alinhar essas informações, ela é um pouco mais difícil, né, para algumas empresas, tá? Então, os maiores desafios são esses. Existem outros? Sim, existem outros, mas esses daqui são os maiores, tá? Vai depender muito também da própria cultura da empresa. E temos aí também a relação, né, entre a KPI e a melhoria contínua. Pessoal, como falamos sobre a PDCA, né, PDCA, sobre o 5S, o PDCA é uma das ferramentas mais utilizadas dentro da gestão de qualidade, e quando nós temos ali a fase inicial, que é a fase de planejamento, nós podemos também incluir, tá? Lembra que é possível encaixar, né, etapas dos 5S dentro do PDCA? Aqui também, né, é possível colocar o próprio KPI para se fazer, né, parte do planejamento, né, do PDCA, ou seja, a parte inicial. Mas não só fazer parte da parte inicial, como também fazer parte das outras fases do PDCA também. Então, deem uma olhadinha. Esse conteúdo aqui na tela resume para vocês o que cada um deles faz, mas é claro que só de ter o entendimento que é possível implementar relatórios nas fases já é algo que vai dar um grande direcionamento, e isso vai fazer com que a empresa ela consiga andar, né, numa diretriz muito mais assertiva em relação aos seus objetivos. Então, durante o planejamento, os KPIs definem metas claras, como reduzir tempo de ciclo, né? E na fase de execução, essas metas elas são implementadas, ou seja, tudo que foi feito por KPI, tudo que foi colocado ali como KPI, como metas, elas podem ser implementadas na fase de execução. Já na fase de verificação, ela simplesmente tem um processo para monitorar, né, para avaliar os resultados do KPIs, como está aí, verificando se as metas foram alcançadas. Por fim, a última fase, que é a fase da ação ou a fase do agir, né, os ajustes necessários são feitos com base nos dados do KPIs. Ou seja, dentro, né, dos relatórios chaves, nós conseguimos identificar se o que foi planejado foi atingido, se não foi atingido, como pode ser melhorado, e assim a gente consegue ter uma relação de uso dos indicadores chaves, né, de desempenho, que são os KPIs, com a melhoria contínua que está dentro daquele processo do
PDCA dentro da empresa, né? E aí nós temos aquele nosso slide que é o para encerrar, entendendo exatamente quais são essas duas, na verdade, quais são esses dois pontos que nós trazemos hoje para reflexão. O primeiro deles, os KPIs, eles possuem um papel muito importante na criação de um ambiente logístico mais eficiente e adaptável. Ou seja, quando nós entendemos o papel das KPIs, ou seja, quando nós entendemos o papel dos indicadores de desempenho, os indicadores chaves, nós entendemos que as empresas elas podem trabalhar em plena melhoria somente com aqueles dados que os próprios indicadores estão fornecendo. Se nós não chegamos ao ponto que queríamos, como fazemos para melhorar? Então, os KPIs estão ali para acabar ajudando e beneficiando, né, a empresa nesse quesito, tá? E uma das outras coisas que também podemos e devemos entender é que a longo prazo a empresa deverá se beneficiar ao usar as KPIs para inovação e melhoria. Ou seja, quando nós entendemos o papel de sempre trabalhar as KPIs como a taxa de retorno, a satisfação do cliente, a eficácia do processo, nós identificamos que dentro da empresa estamos sempre atrás da melhoria contínua, ou seja, fazendo um trabalho de estamos fazendo o correto e não podemos parar aqui, sempre procurando ir atrás da excelência, ok? Então, pessoal, esse aí é o nosso slide final, né? Nós sempre abrimos uma área aqui para perguntas, né, dúvidas ou sugestões, mas infelizmente hoje não seria o caso, né? Então eu vou deixar para vocês em aberto esse conteúdo para que vocês possam tirar essas dúvidas lá no meu PV, tá? E espero que a aula de hoje aí possa ajudar vocês em relação ao questionário, mas não só ao questionário, né? Porque o questionário em si ele tem a sua importância, mas a vivência ou o conhecimento dessas informações vão agregar para vocês no dia a dia de vocês, tá? Então eu vou aqui me despedindo de vocês, um grande abraço a todos aí e uma boa tarde e até amanhã, né? Nós retornaremos. Muito obrigado e até a próxima.